Olá, nossas dicas de epidemiologia. Hoje vamos conversar sobre comparações. A epidemiologia quantifica para poder comparar. Essa é uma máxima muito usada em epidemiologia. E hoje nós vamos conversar sobre as comparações com números absolutos e números relativos. Importante o conceito. A ciência diz que os conceitos nos ajudam a analisar, entender e explicar a realidade que nos cerca. Por isso a importância de conceituarmos essas comparações com números absolutos e relativos. Só para lembrar, no nosso canal tem diversas aulas à disposição para uma consulta futura. Também eu gostaria de chamar a atenção para o meu lançamento do meu novo livro de epidemiologia, que já está à disposição para consulta e no site da editora TM Reventer vocês conseguem acessar. O número, então, absoluto, ele nos permite uma comparação, mas que deve ser vista com cuidado. Reparem o ranking dos 10 primeiros países em números absolutos de mortes pela Covid-19. Reparem que a tendência dos países mais populosos ocuparem os primeiros lugares. Então, não é por acaso que Estados Unidos e Brasil são os dois primeiros neste ranking. Mas essa comparação não é adequada. Reparem, a mesma comparação, agora, levando em conta o tamanho da população. E agora, então, nós estamos vendo aqui o número de mortes por habitantes, mas por milhão de pessoas. Reparem que este ranking dos 10 primeiros se altera completamente. A Bélgica sobe para primeiro lugar e o Brasil, por exemplo, desce para o 10º lugar. Porque esta comparação é muito mais adequada, ela é devida, ela é correta, porque ela pondera pelo tamanho da população. Um outro exemplo, dentro do Brasil, nós vamos ver a seguir. Eu só gostaria de mostrar ainda um detalhe desta comparação anterior, que é o fato de que o Brasil, nos 15 dias que foram avaliados os números de casos, apresentou uma variação de 47%, ou seja, certamente aquele ranking vai se alterar, porque a posição do Brasil, o Brasil hoje ocupa esta posição, mas ele tem uma carga, uma curva ascendente de casos bastante maior, por exemplo, do que a Bélgica, que era o primeiro lugar. E dentro do país, do nosso país, por estados, reparem, o número de mortes também pela Covid-19, se eu usar os números absolutos, eu tenho um ranking que, de novo, não é adequado em função do tamanho das populações desses estados. Nós vemos aqui, São Paulo e Rio de Janeiro lideram esse ranking. Mas, se nós usarmos a mesma comparação e agora ponderarmos por 100 mil habitantes, reparem que esse ranking novamente vai se alterar. O Amapá e o Ceará sobem e o Rio de Janeiro e São Paulo caem, porque o número de habitantes é importante. Então, resumindo, para finalizar, use números absolutos para especialmente comparações dentro do mesmo país, do mesmo estado, da mesma cidade. E, quando for comparar populações de tamanhos diferentes, procure usar números relativos por 10 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas, porque essas comparações, sim, serão muito mais adequadas.